Aonde a gente se posiciona é no nicho de moda. Então, a nossa grande proposta é ter uma plataforma curada, selecionada e antenada. Então, a gente costuma dizer que nós somos a casa das marcas. Olá, amigos, tudo bem? Há vários meses o mundo olha com muita atenção para as decisões adotadas pelo presidente Donald Trump, que assumiu lá no comecinho de janeiro deste ano, né? E seguidamente ele vem tomando posições e adotando medidas que mexem com a economia mundial e deixam os empresários sem clareza quanto aos próximos passos. O que vai acontecer? Qual é a próxima medida? Será que vem para melhorar ou será que vem para piorar e para confundir mais a cabeça de todo mundo? Já se fala de uma queda generalizada da atividade econômica no mundo todo. Isso preocupa. E no Brasil? Quais serão as consequências? Dá para a gente imaginar isso? Eu sou o Carlos Tramontina, jornalista, e fui convidado pela Pagaleve para conversar com executivos de varejo mais importantes do Brasil. E este é o Spotlight, um novo podcast que pretende estimular conversas e discutir bastidores do varejo, discutir também tendências em diferentes setores, tecnologia, meios de pagamento, sempre com líderes que entendem e podem dividir suas experiências conosco. Hoje, o nosso convidado para abrir esta série é o Rodrigo Leite. Rodrigo Leite é diretor de Marketplace da Dafit, que é o maior grupo de e-commerce de moda e lifestyle da América Latina. O Rodrigo também teve passagens por grandes empresas como o Grupo Alibaba, o Grupo Big e Pão de Açúcar. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, tudo tranquilo? Quer dizer, tranquilo? Né? Tranquilo não, né? Quando a gente fala em economia, fala tudo tranquilo, é difícil isso, né? Muito difícil. Tranquilo. Bom, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui conversando com você, falando de negócio, falando um pouco sobre a Dafit e sobre esse momento atual da economia. Você é do grupo de empresários que olha com surpresa e também tem muitas dúvidas quanto à economia mundial e suas consequências? Sim, Carlos. Olhando o cenário atual, acho que das tarifas do governo Trump e tudo mais, e trazendo um pouco para o nosso negócio de e-commerce de moda aqui no Brasil, acredito que tem duas formas da gente olhar. Um é pelo lado da oportunidade e o outro é pelo lado da ameaça, né? Começando pelo lado da oportunidade, acreditamos muito no potencial de novos entrantes para o Brasil. Então, por exemplo, grandes marcas dos Estados Unidos, né? E aí falando do mercado de moda, que importam muitos produtos da China e agora, com essa taxação, provavelmente perderão competitividade nos Estados Unidos. Então, essas marcas, tanto as marcas americanas e marcas europeias de moda, que trabalham muito forte nesses grandes mercados e que anteriormente não tinham intenção de vir para o Brasil, devido, acho que, todo o custo Brasil e a dificuldade de entrar aqui no país, hoje estão olhando para esse mercado de forma diferente, como uma oportunidade de escoar uma parte do volume deles num grande mercado. Então, acho que pelo lado da oportunidade, a gente está preparado, a Dafit tem toda uma estrutura de go-to-market para grandes marcas e a gente está trabalhando dentro dessa oportunidade, visualizando que essas grandes marcas possam entrar no Brasil através da Dafit como viabilizador. Por um outro lado, na parte da ameaça, eu acredito que aumenta muito a competitividade aqui no país, porque quando a gente pega essas grandes empresas chinesas de comércio eletrônico, cada vez mais o Brasil fica como um dos grandes mercados para eles. Eles olham os Estados Unidos com essas barreiras, a Índia como um mercado ainda difícil para essas grandes empresas chinesas de e-commerce, e no final hoje eles estão olhando muito para o México e para o Brasil. Então, dentro desse cenário, essas empresas devem aumentar os investimentos e são empresas muito competitivas que
geralmente trazem um valor de subsídio em produto para comprar uma base de mercado muito forte. Então, se você não tiver um value proposition forte no seu negócio, se você não tiver bem instalado no seu nicho de mercado, com certeza você vai sofrer essa entrada desses grandes players, principalmente os asiáticos. Então, acho que estamos olhando a coisa dessa forma, Tom. Vocês já chegaram a sentir efeitos dessas... Não sei se dessas mudanças, a gente pode dizer já dessas mudanças ou dessas medidas mundiais? Ainda é um pouco cedo. Eu acredito que na prática, como esses asiáticos já vinham anteriormente visualizando a dificuldade, né, dos Estados Unidos e de tudo que poderia vir a acontecer, esse movimento foi antecipado. Então, a gente vê grandes players, né? A Shopee há alguns anos atrás, a Shein há 3 anos atrás, muito forte aqui. Agora, aquele aplicativo também de produtos chineses, o Temu, chegou. E, recentemente, o TikTok Shop, né? Que lançou um marketplace agora na semana passada, na quinta-feira. Então, já é um movimento antecipado em que a gente já também vem se preparando, né? Dentro do nosso value proposition de trabalhar no nicho de moda, com curadoria, com conteúdo, com nível de serviço excelente, a gente já vem trabalhando frente a isso. Isso pode se agravar nos próximos meses, mas desde os anúncios até então, continua na mesma intensidade de 1 a 2 anos atrás. Quer dizer, vocês estão mais olhando e sentindo o ambiente para ver o que fazer. Sim, a gente está aguardando essa intensidade aumentar. Já estamos preparados, como eu falei, para trazer essas grandes marcas dos Estados Unidos e da Europa. E em termos de competitividade, desde agosto do ano passado, a gente já tomou algumas medidas, principalmente no nosso modelo de negócio de marketplace, para que os parceiros que queiram vender na Dafit tenham uma condição comercial muito competitiva para a gente poder brigar aí com todos os players de mercado com igualdade. Uhum. Trazendo essa discussão mais ainda para o mercado brasileiro, nós temos atualmente uma inflação anualizada de 5%. Nós temos taxa de juros alta e temos crédito curto. Esta conjugação de fatores preocupa? Preocupa. Geralmente esse cenário dificulta muito o varejo, né? E aí é que entra um pouco o que a gente chama de estratégia de modelo de negócio. A Dafit, ela tem 13 anos no país, né? Acho que a gente tem 2 principais modelos de negócio. Um é o que a gente chama de retail, que é o 1P, é todo o estoque que a gente compra das marcas e revende. E o outro modelo de negócio que a gente tem é o marketplace, ou comumente chamado 3P, onde as marcas ou os parceiros, eles integram os produtos deles na nossa plataforma, o estoque continua sendo desse parceiro e a gente processa essa venda para os nossos clientes da plataforma e a gente cobra uma comissão por isso. Então, dentro desse cenário, estamos aumentando o share, a participação do negócio de marketplace dentro do todo. Isso libera o fluxo de caixa para investirmos em tecnologia, logística e infraestrutura. Porque você não tem o peso do fluxo de caixa de comprar o estoque. Então, a nossa principal vertente atual é aumentar o share do marketplace dentro do negócio, liberando o fluxo de caixa, dando mais agilidade para a gente investir em tecnologia e, principalmente, vendendo serviço para esses parceiros. Então, hoje, toda a nossa infraestrutura, seja ela de tráfego, de plataforma, nossa infraestrutura de logística, nossos espaços no site, são ativos que a gente vende para os nossos parceiros. Então, hoje, um parceiro pode fazer um anúncio patrocinado dentro da plataforma, utilizando ferramentas automatizadas. Um parceiro nosso de marketplace, ele pode avançar o estoque dele para o nosso depósito e a gente faz todas as entregas para os clientes finais. Então, a gente acredita muito nesse modelo de mais asset light,
que a gente consiga reinvestir o dinheiro da venda de forma mais ágil em ferramentas para que os nossos parceiros possam operar livremente dentro da plataforma. Você falou que vocês estão aumentando o market share no negócio com base em marketplace, né? Para investir em tecnologia, logística e infraestrutura. Quanto que dá em termos de volume financeiro no último ano, o investimento? Quanto foi? A gente não abre os valores de investimento da companhia. O que eu posso dizer são algumas iniciativas que a gente fez com essa produtividade do capital da plataforma, vamos dizer assim. Então, recentemente a gente lançou uma ferramenta de descontos na modalidade do Pix. O Pix é uma grande alavanca de venda, rentabilidade e fluxo de caixa. Por quê? O custo de processamento do Pix é muito menor do que um custo de cartão de crédito tradicional. Então, a gente consegue, muitas vezes, dar um desconto adicional e criar uma venda adicional sem perda de rentabilidade, só utilizando esse valor a menor que a gente pagou no processamento. Além disso, o Pix, ele traz um repasse do valor para o varejista muito mais rápido do que os meios tradicionais de pagamento. E aí, com isso, a gente consegue ter o capital na mão mais rápido e reinvestir. Então, essa é uma das... É um dos cases que a gente transformou recentemente, que em 2 meses a gente lançou essa ferramenta e a gente vem colhendo os frutos aí de forma muito vantajosa para todo o ecossistema, não só para a Dafit, mas para os nossos parceiros também. Uhum. A Dafit foi o primeiro e-commerce de moda a vender calçados 100% online no Brasil, né? Em alguns anos o marketplace era uma novidade, agora hoje tem concorrência, e uma concorrência gigantesca. Como se diferenciar neste mercado em que a disputa é tão acirrada e tão difícil? Os marketplaces, acredito que existem dentro do mercado de e-commerce de moda 3 grandes posicionamentos, vamos dizer assim. Um são os marketplaces de luxo. Esses se posicionam num ticket médio mais alto, com marcas premium e de luxo, que tem um share talvez limitado dentro do país. Por um outro lado, você tem as grandes plataformas e os grandes generalistas, né? Que vendem diversos tipos de categoria, incluindo moda também. Aonde a gente se posiciona é no nicho de moda. Então, a nossa grande proposta é ter uma plataforma curada, selecionada e antenada. Então, a gente costuma dizer que nós somos a casa das marcas. Então, quando a gente vai no modelo de varejo comprar de uma determinada marca, a gente faz uma curadoria daquela coleção, uma seleção exclusiva, muitas vezes alguns produtos exclusivos em colaboração com as marcas. Então, o que você encontra na Dafit da coleção de uma determinada marca não é exatamente o que você encontra no site da marca ou numa outra grande plataforma. Esse é um dos grandes pilares de negócio que a gente tem, é ter uma curadoria, uma seleção dentro das marcas que a gente adquire o estoque. Quando a gente fala do marketplace, que é um pouco mais abrangente, e a grande questão do marketplace é o sortimento, porque você tem um sortimento ilimitado, a gente vai para parceiros selecionados. Então, nos últimos 12 meses, a gente trouxe mais de 500 parceiros selecionados, produtores de moda. Então, o nosso interesse é trazer direto o fabricante para o cliente e não trazer revendedores. Então, a gente corta uma parte da cadeia e trabalha com essa curadoria de sellers ou parceiros que são produtores de moda. Com isso, a gente... Em termos econômicos, isso gera economia. Gera economia. Você evita um pedaço desse caminho aí. Exato. E agilidade. Então, quando a gente vê uma tendência como atualmente o borro está sendo muito falado, quando você tem parceiros produtores de moda e você cria essa comunicação e você passa essa informação que o borro está sendo buscado com muita intensidade dentro da plataforma, esses produtores têm muita agilidade de produzir e subir o produto no nosso site. Então, isso cria
um posicionamento da Dafit um pouco com mais foco em moda, com mais seleção, curadoria, e o cliente acaba tendo uma recorrência, porque a cada 3 meses a gente renova a nossa coleção, essa seleção, esses estoques que a gente compra, essa informação de moda que a gente passa para os nossos parceiros. Então, isso cria um diferencial e uma recorrência. Sem falar no nosso nível de serviço. Hoje a gente conta no nosso CD em Extrema, Minas Gerais, com um maquinário chamado AutoStore, que é uma máquina alemã totalmente robotizada, que faz toda a armazenagem, o picking, que é pegar o produto, o packing, que é a embalagem, e a expedição para o transporte de forma automatizada. Isso garante que a gente, mesmo em momentos de pico de venda, como Black Friday, o Dia das Mães, as datas duplas, que são eventos comerciais do e-commerce, que a gente consiga trabalhar com um nível de serviço muito estável pela menor dependência de trabalhos manuais dentro do que a gente chama de warehousing, que é toda a logística de armazém, né? Então, acho que combinando esse foco em moda, conteúdo e curadoria com um nível de serviço muito bom e estável, a gente consegue se posicionar com uma proposta de valor diferenciada no mercado de e-commerce de moda. Você falou onde fica? Fica em Extrema, Minas Gerais. Extrema, Minas Gerais. Tem alguma outra unidade que realiza o mesmo trabalho em outro lugar no Brasil? Não, a gente concentra todas as nossas operações em Extrema, Minas Gerais. E de Extrema partem os produtos que vão para o Brasil inteiro? Vão para o Brasil inteiro. E vocês conseguem fazer o atendimento dentro da proposta de entrega rápida, eficiente, segura, aquelas coisas que são básicas para o negócio funcionar? Sim, hoje 80% dos nossos pedidos são entregues em 2 dias úteis no Brasil todo, e a gente conta com um saque muito eficiente para atendimento ao cliente também. E cada vez mais estamos trazendo os nossos parceiros de marketplace a colocar o estoque no nosso CD para que nós nos encarreguemos de fazer as entregas também, mantendo esse nível de serviço médio da Dafit. Esse novo modelo de negócio chama-se Fulfillment. E desde agosto do ano passado, investindo em tecnologia, para a viabilidade do Fulfillment, ela carece de muito desenvolvimento de integração, para que um parceiro consiga ter o estoque no seu CD e o estoque continuar sendo dele. Então, imagina todo o desenvolvimento, né? Toda a integração de controle de estoque, depois de emissão de nota fiscal. Foi um projeto que eu me orgulho muito da Dafit, que é o que a gente chama de FBD, Fulfillment by Dafit. E esse projeto tem viabilizado que o nível de serviço do nosso marketplace seja igual ao nível de serviço do nosso modelo de retail. Então, hoje a gente tem mais de 50 sellers, né, 50 parceiros contratando esse serviço de fulfillment na Dafit. Já entregamos mais de 300 mil pedidos desde o início dessa operação. E sempre dentro desse LA de 98% de entrega dentro do prazo e 80% dos nossos pedidos sendo entregue em 2 dias úteis no Brasil todo. Há uma parcela da população que não está acostumada com o mundo digital. Neste negócio, né, o mundo digital é que faz o negócio. Sim. Agora, como é que faz para atingir essas pessoas que não tem intimidade com o mundo digital? A gente tem uma área chamada produção e conteúdo. Essa área é a principal viabilizadora de conseguir mostrar no site todas essas informações necessárias para quem não está acostumado a comprar digitalmente, ter todas as informações para tomar uma decisão. Essa área, ela faz todas as nossas fotos que são subidas no site, né? Nossas fotos, chamadas fotos de catálogo, toda a descrição dos produtos, todos os detalhes que um produto precisa ter, toda a composição de moda de uma foto. Então, se você tem hoje uma calça e você precisa mostrá-la com uma camisa, uma determinada camisa, ou você tem um determinado calçado que está muito na moda, porque hoje
se mistura muito o esporte com a alfaiataria, né? Então, essa nossa área de produção e conteúdo que a gente chama é o principal viabilizador para conseguir embalar tudo isso de uma forma simples, descomplicada e divertida para o nosso cliente. Inclusive, é uma das principais áreas da empresa que hoje tem utilizado muito a inteligência artificial. Basicamente, todos os nossos conteúdos e criação não humanizadas, nossos banners, as grandes campanhas que a gente faz promocionais, elas têm inteligência artificial embarcada dentro do criativo dessas peças. Isso aumentou em 80% a produtividade dessa área de produção e conteúdo. E com essa produtividade aumentada, essa área tem trabalhado em outras frentes. Então, ela tem utilizado essa melhor produtividade na criação de banners, vamos dizer assim, para simplificar um pouco a conversa, e trabalhado muito mais na questão de conteúdo de moda, de entender como que você pode usar um tênis esporte com uma calça de alfaiataria, em colaboração com as marcas. Então, hoje a gente traz as marcas para a Dafit para fazer produção das suas peças, mesmo que essas marcas já tenham uma produção feita pelo seu headquarters, vamos dizer assim, a gente traz e faz algumas produções colaborativas com a Dafit para atender exatamente o cliente da Dafit, deixar da forma que o cliente da Dafit entenda melhor o que está sendo proposto e tudo isso. Então, tem sido uma das grandes iniciativas dentro da empresa e também um dos pontos dos quais a gente se diferencia muito desses outros grandes players de plataformas generalistas que estão atuando em moda também. Quer dizer, vocês se dedicam também a ajudar o cliente a entender a tela e poder fazer a compra, e poder fechar o negócio. Agora, isso é um limite. O fato de muitas pessoas, né, não dominarem as questões digitais é um limitador para o negócio, não é? Tanto é que vocês são obrigados a se dedicar a ajudar as pessoas a entender a página, a fazer lá, preencher, mandar as informações e fazer a compra. Sim. Hoje, uma outra área muito relevante nesse tema é a área de user experience, que a gente chama. Então, essa área está o tempo todo analisando a navegação no site, o que a gente chama de todas as etapas do funil, né? Então, desde o que a gente chama da visita, até o click-through rate, que é o cliente entrou no site, na plataforma, ele clica num produto, esse é o click-through rate, então ele clicou, entrou dentro de uma página de produto. Depois o que a gente chama de add to cart, que é ele se interessou por aquele produto, ele viu que a condição comercial é boa, que tem toda a descrição e os detalhes de tabela de medida que cabem no fit dele, e aí ele adiciona no carrinho. E depois a gente tem a última etapa do funil, que é chamada de checkout to transaction, que é quando ele, do carrinho, ele vai para a transação, paga, aprovado o pedido. Então, a área de User Experience, ela analisa todo esse funil e a gente vai entendendo por categoria, por gênero, por tipo de produto, qual é a jornada do cliente dentro desse funil. E aonde a gente não tem uma grande eficiência, a gente faz um deep dive para tentar entender melhor qual é a causa raiz de uma parte daquele funil não ser eficiente, né? Então, essa é uma das técnicas, né, de user experience que a gente é aficionado no cliente. A gente fala de user experience quase todos os dias nas nossas reuniões de performance, né? A gente analisa muito essa jornada do cliente e vai trabalhando diferentes iniciativas para conseguir ser eficiente desde a chegada do cliente até o pagamento do pedido e a entrega final. Quer dizer, vocês sabem exatamente quantos clientes, ou quais, ou por que eles entraram, ou quantos e quais e por que só consultaram, por que outros fizeram a escolha, mas não completaram a compra. Você sabe exatamente o efeito, ou os problemas, ou as dificuldades em cada etapa do processo. Exatamente. Inclusive o que ele está buscando. Porque muitas vezes ele digita na busca, né? Eu acredito que por volta de 80% dos clientes que entram no site já vão diretamente na famosa busca, que é o espaço logo acima no site, onde o cliente que não
tem paciência ou não tem o costume de navegar pelos chamados menus de navegação ou filtros de categoria, eles vão direto na busca e esperam que digitando o que está na cabeça deles tenha um resultado 100% alinhado ao que ele estava pensando, né? Isso eu acho que a busca é uma das coisas mais fascinantes do e-commerce, porque é praticamente você entrar na cabeça dos seus clientes e entender exatamente tudo o que eles estão buscando. É uma das coisas que me fascina, é entender os termos mais buscados, não só os termos mais buscados, mas uma das coisas muito interessantes é os termos em alta. Então, ou seja, os termos que antes não eram buscados estão com uma taxa de crescimento em busca acima da média, né, das outras. Então, isso tudo traz muitos dados para a tomada de decisão, deixa a plataforma com dinamismo e a gente linka isso com o que está sendo buscado, e a gente não tem o estoque no retail, que é um dos modelos de negócio que eu comentei com você, que a gente adquire o estoque, então é um processo mais moroso, a gente repassa para os nossos parceiros, passa essa informação para os nossos parceiros e geralmente a gente consegue com agilidade subir produtos relacionados a essas novas tendências de busca dentro da plataforma. Entender as intenções do cliente, né? Os propósitos do cliente é uma parte muito importante em todo o processo. Você falava do uso da inteligência artificial. A Dafit usa inteligência artificial desde quando? Desde a Black Friday retrasada. Então, a Black Friday de 2023, como eu comentei, já a nossa área de produção e conteúdo, principalmente, tem trabalhado os nossos key visuals e nossas campanhas, nossos designers de campanha, né, os banners, utilizando inteligência artificial, não só aumentando em 80% a produtividade, como eu comentei, mas também ganhando eficiência, melhorando o click-through rate. Então, quando você tem um banner sem uma foto humanizada, né, um banner mais com uma chamada textual ou um desenho sobre uma determinada produção, antes da inteligência artificial, existia uma pessoa criando aquilo, e quando isso subia no site, você analisava os dados. Esse banner está sendo clicado, está sendo procurado, está chamando atenção. E se esse banner não estava sendo muito eficiente, você repassava isso de volta para o designer, que levava mais algumas horas para refazer aquilo, para você subir de novo no site, testar, ver a eficiência disso. Então, desde a Black Friday retrasada, a gente tem esse processo totalmente automatizado com inteligência artificial. Então, o banner sobe, ele mostra eficiência. Se não está sendo eficiente, a gente carrega novamente dentro dos nossos criativos e a gente vai fazendo quase que um test and learn durante as campanhas e trazendo muita otimização. Tudo tem que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Segundo dados da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas, Rodrigo, e também dados do Serviço de Proteção ao Crédito, em janeiro deste ano, 40% da população adulta brasileira estava inadimplente, totalizando aí uma população gigantesca de 68 milhões de consumidores, né? Isso é gente pra dedéu, né? E muita gente. A limitação do crédito ao consumidor é uma barreira muito grande para vender mais? Sim, é uma barreira que você consegue transpor com algumas iniciativas. Inicialmente, falando um pouco de planejamento comercial, antes de falar de meios de pagamento, que são uma outra forma de você transpor essa barreira. Todo o nosso planejamento comercial visa que tenhamos uma pirâmide de preço equilibrada. Então, todo o sortimento que a gente quer subir no site, ele tem que ter uma boa composição entre o que a gente chama de P1, que é um produto com bom custo-benefício, de P2, que é um produto que já tem um valor agregado maior, mas que não pode também ter o seu preço muito alto, e o P3, que é um produto especial, com um diferencial e que às vezes tem um preço médio acima da média.
Então, tudo isso começa num bom planejamento comercial para que a sua pirâmide de preço seja equilibrada e teu cliente consiga tomar decisões se ele está buscando algo mais cotidiano, com bom custo-benefício, se ele está buscando uma coisa mais pontual para sair, ele quer alguma coisa com maior valor agregado. Então, essa é uma parte importante e relevante de você transpor esse tipo de barreira. A segunda grande ferramental para transpor essa barreira são os meios de pagamento. Então, eu comentei que recentemente a gente lançou uma ferramenta de descontos no Pix. Acho que esse já trouxe um formato relevante para a gente transpor essas barreiras econômicas, porque no final o cliente consegue pagar um valor menor para um produto do que ele pagaria num meio de pagamento tradicional. E as formas tradicionais também de parcelamento. Então, hoje a Dafit também garante parcelamento em 5 vezes, sem juros, no cartão de crédito, e a gente facilita também para o cliente nos outros meios tradicionais. Nosso negócio é menos dependente do parcelamento. Quando você olha um e-commerce que vende eletrônicos, produtos de ticket médio mais alto, eles são mais sensíveis a taxa de juros do mercado, a parcelamentos, mas continua muito relevante e a gente tenta combinar essas duas frentes, tanto manter uma pirâmide de preço equilibrada dentro do nosso sortimento, quanto trazer inovação e benefícios e facilidades através de diferentes meios de pagamento. O Pix é a principal forma de pagamento hoje? Ainda não. Ainda não? Quanto por cento dos clientes usam o Pix? Eu não posso abrir também essa informação, ainda não é a maioria. Desde que a gente lançou essa ferramenta, vem ganhando share dentro do nosso negócio, mas ainda a principal transação continua sendo através do cartão de crédito. Sim. Um cartão de crédito ainda que coisa, né? Em outros setores o Pix tem um peso gigantesco, né? Acredito que no offline, em negócios de menor valor agregado, o Pix hoje já deve estar... Talvez em serviços, coisas desse tipo, né? Sim. Quem é o consumidor que paga com Pix? Você pode falar isso? Existia, eu não posso dizer exatamente os dados, mas... Já desde a utilização do Pix, o percentual do cliente que paga com Pix, ele estava, vamos dizer, estável. Então, era um cliente muito fiel. Uma parte deles eram os antigos clientes do boleto, que mudaram para o Pix. E por um tempo, essa participação ficou estável. Foi quando começaram a aparecer essas novas ferramentas de desconto no Pix. Algumas empresas hoje têm o Pix parcelado também. E isso foi trazendo uma migração do tradicional cliente também do cartão de crédito a mudar para pagar no Pix. Mesmo que seja uma mudança de comportamento, porque você está muito acostumado. Muitas vezes você tem o cartão de crédito já salvo na plataforma, mas os benefícios são tantos que parte desses clientes de cartão de crédito recentemente vem mudando para o Pix, e ainda mais agora que a gente lançou essa ferramenta que eu comentei também, isso se intensificou nos últimos 2 meses. E você já tendo um cartão de crédito, por exemplo, digital aqui, né? Você nem tem mais que carregar o plástico, né? Consigo, tá tudo aqui. Agora, o consumidor brasileiro está pronto para parcelar? Você estava falando disso, para parcelar sem o cartão de crédito? É uma novidade. Hoje tem muitos fornecedores, a PagaLeve é um dos fornecedores que tem uma solução incrível de Pix parcelado. E acredito que é uma ferramenta muito interessante e que deve começar a se desenvolver a partir de agora mais amplamente no mercado de e-commerce. Sei. Do que o consumidor da Dafit não abre mão? Ele não abre mão da nossa curadoria de moda.
Então, esse foco em moda que a Dafit tem, de escolher coleções exclusivas, de ter produtos exclusivos, de ter tendências atuais e de colocar isso de uma forma simples e descomplicada para o cliente, é o que o nosso cliente não abre mão. A gente foca muito nisso, é o que nos diferencia. E, obviamente, também o nível de serviço, essa estabilidade que a Dafit tem no nível de serviço, inclusive nesses grandes momentos de promoções como data dupla e Black Friday, por essa automação que a gente tem na nossa logística, é um grande ponto que o nosso cliente não abre mão. Ele sabe que ele vai ter esse tipo de serviço, inclusive nas grandes promoções. E um dos pontos comerciais que o nosso cliente gosta muito também é o frete grátis. Então, acho que toda vez que a gente consegue trazer uma campanha agressiva de frete grátis para nossos produtos, a gente sente que a conversão, né, a transformação do checkout para uma transação, né, do carrinho para uma transação, ela aumenta muito. Então, acho que esses 3 componentes, moda, exclusividade, seleção e tendência, nível de serviço e frete grátis, são pontos que o cliente da Dafit não abre mão. Essa conjugação de ações é que explica o sucesso da empresa? Com certeza. Com certeza. Essa acho que é o nosso value proposition. É oferecer um sortimento que outros não oferecem, ser ágil em ter produtos de tendência de moda de forma descomplicada, manter a qualidade do serviço e ser agressivo e competitivo comercialmente. Acho que essa conjunção é o que nos trouxe até aqui e é o que vai nos ajudar a continuar competindo com bastante competência nesse mercado que já está acirrado e que deve ficar mais competitivo ainda. E isso é um trabalho que é realizado todos os dias. É um trabalho Esse trabalho em diferentes frentes e a atenção para diferentes ações que devem ser tomadas e decisões que têm que ser adotadas? Sim. Eu faço um paralelo, eu trabalhei muitos anos no mercado offline também, né? Já trabalhei na Riachuelo por mais de 10 anos e o mercado offline é um mercado de resposta mais lenta, vamos dizer assim, né? Então lá você tem que trabalhar com muita previsão, planejamento antecipado. E aí quando o produto chega na loja, você só tem ali reorganizações na loja para fazer. Quando você vem para o mercado online, eu aprendi muito isso na Americanas também, que eu trabalhei por 3 anos e meio lá, todo dia é um dia diferente. Então, todo dia você tem que começar o seu dia analisando a venda, o fechamento da venda do dia anterior e o status da venda do dia atual. Que está andando. Que está andando. Em andamento. A gente tem alguns relatórios que chamam Sales by Hour. Então, são relatórios de venda por hora, minuto. A gente ainda não abre por segundo, mas os relatórios são por hora e minuto. Então, todo dia... Na tua sala tem uma tela enorme, assim, tem. Com uma... Tem? Tem. Cheia de números. Cheia de números por hora. Então, aí você olha e fala, olha aquilo ali, olha isso aqui. Aquilo não me deixa ficar tranquilo no meu dia a dia. Eu vou te falar que é uma... Mas é uma delícia. Eu acho que o varejo online é algo muito gostoso, é super dinâmico. E isso faz... Acho que o time cresce como profissional, né? Você fica vendo, você tem que tomar várias decisões ao longo do dia, mas sempre baseado em dados, né? Porque você olha no dia, você consegue ver o que está sendo mais buscado, em que etapa do funil a gente está perdendo eficiência, que produto está vendendo mais, e com isso a gente vai tomando decisões. Geralmente a gente tem uma cultura de ter uma reunião de manhã para entender e aplicar algumas decisões e uma outra ainda à tarde para que a gente possa nos preparar para a venda do final do dia também à noite. Então, realmente é uma gestão dinâmica no dia a dia. Tem algum caso de inovação
dentro da Dafit que te orgulha mais e que você sempre cita como sendo relevante ou representativo daquilo que vocês fazem? Sim, o fulfillment que eu já comentei aqui com você no início da nossa conversa é o caso que mais me orgulha. Como eu comentei, a nossa estrutura de logística é uma estrutura de primeiro mundo. No Brasil, somos a única empresa que trabalha com esse maquinário de auto-store, que faz toda a armazenagem, picking, embalagem, expedição de produto. E o grande sonho da Dafit sempre foi poder disponibilizar esse serviço para os nossos parceiros de marketplace. Mas isso depende muito de um investimento em tecnologia. Um tipo de integração como essa dura de 6 a 9 meses de desenvolvimento árduo de tecnologia para que você possa viabilizar esse serviço para os parceiros de uma forma fluida e sem erros, né? Você não pode... quando um parceiro deixa um estoque dele sobre a sua custódia, vamos dizer assim, você tem que ter muita responsabilidade em manter essa informação atualizada para ele e sem erros. Então, desde o início desse projeto e todo o foco que a empresa teve em destinar todos os esforços, né, e a maior parte do recurso de tecnologia para esse projeto foi algo assim muito intenso e que me orgulha muito. E a gente, junto com os parceiros, a gente trouxe 5 principais parceiros para fazer parte do que a gente chama do discovery desse projeto, que é entender como isso funcionaria, qual era a melhor forma de integração, como que esse parceiro ou esse seller gostaria de ver o estoque dele num determinado painel, num determinado relatório. Existem muitas nuances fiscais, então cada parceiro tem uma configuração fiscal, porque estão em estados diferentes. Então você tem que criar uma ferramenta segura, robusta, ao mesmo tempo flexível para diferentes parceiros e escalável, para ser um serviço que você consiga vender para maior parte dos seus parceiros e fazer volume passar por lá. Então, não foi um projeto simples, foi algo muito complexo. A gente contou muito com a participação dos nossos parceiros, né? Parceiros de longa data que trabalham com a Dafit há 10 anos e que entendem o nosso negócio também, nos ajudaram a construir essa solução. E desde o lançamento até aqui, as coisas funcionaram muito bem. Os nossos parceiros embarcados nesse serviço, hoje o foco deles é desenvolver produto, ter bons preços, cuidar da sua cadeia de produção, dos funcionários da sua empresa, e eles não precisam ficar pensando em operação, em logística, em entregar para o cliente. Então, com essa divisão dos esforços e a gente podendo deixar o parceiro focar no que ele faz bem, que é desenvolver produto, produzir, fazer fotos bonitas, boas descrições, cuidar da sua empresa e tal. E a Dafit cuidar do cliente, cuidar da entrega, do nível de serviço, de trazer clientes para visualizar esse produto. Essa divisão de tarefas é o que a gente chama de ecossistema. E isso tem se retroalimentado de uma forma incrível. Os parceiros estão muito satisfeitos e cada vez mais esse serviço vem aumentando. Nos últimos 3 meses a gente teve uma taxa de crescimento 100% na venda através do serviço do fulfillment e é algo que me orgulha muito e que a gente acredita iremos vamos colher bons frutos nos próximos anos com esse serviço. Você está falando do presente, agora olhando um pouquinho para trás na sua trajetória profissional, você passou por grandes empresas do varejo, do e-commerce, e pode dizer para a gente o que mudou nesse mercado nos últimos anos? Tudo, pronto. Boa pergunta. Tudo mudou. O offline para o online, acho que foi uma grande disrupção, né? Quando eu trabalhei por 10 anos na Riachuelo, como eu comentei, eu amava esse mercado de moda, o varejo tradicional de loja física.
E aquela época, a minha grande motivação era eu precisava aprender do online, precisava aprender do e-commerce. Então, eu tomei uma decisão difícil de mudar de uma empresa onde eu já estava muito bem estabelecido para uma empresa que na época era líder do mercado de e-commerce, que era a famosa B2W, né, que contava com a Americanas, o Submarino e o Shoptime, que eram grandes sites de venda. E naquela época o Mercado Livre era o grande concorrente da B2W. E acredito que esses modelos de negócio onde você é mais asset light, onde você emprega menos capital em estoque, você investe mais em logística, infraestrutura, foi a grande disrupção do varejo. Então, esse modelo de marketplace, até que é o principal modelo de negócio hoje do Mercado Livre, né? Acho que essa foi uma das grandes disrupções, porque você consegue criar esse ecossistema que eu comentei, você foca em cliente, nível de serviço, logística, enquanto o seller ou o parceiro foca em adquirir o produto, em comprar o melhor produto, ou em desenvolver ou fabricar o melhor produto. Então, com isso, você consegue dividir as atenções e cada um fazer bem o que sabe fazer e reinvestir no negócio. E isso traz um crescimento exponencial. Então, o online vai ser cada vez mais importante dentro dos negócios das empresas? O online vai ser cada vez mais importante. O offline não vai desaparecer? Não acredito que o offline vai desaparecer. Acho que continua sendo muito importante. Mas o Brasil ainda... A participação do e-commerce dentro do mercado brasileiro ainda é baixa. Quando você compara com a China, que é, por exemplo, mais de 50%. E aqui deve estar girando em torno de 12% a 15%, né? Bem baixo, sim. Então, acredito que nos próximos anos, principalmente no Brasil, vai aumentar a venda online, sim. Okay. Uma pessoa que tivesse um executivo ou um empreendedor que pretendesse entrar nesse negócio e pretendesse entrar neste mundo, você, com base na experiência que tem, por ter passado por outras grandes empresas e principalmente com base na experiência que tem agora na Dafit, nos últimos anos, né? O que você diria para alguém que tem interesse em seguir carreira nesta área? Eu acho que essas decisões de carreira, elas têm um pouco a ver com as gerações também, né? Acho que os novos entrantes no mercado de trabalho, eu costumo dizer muito para eles pensarem num alinhamento de expectativas, né? Porque o pessoal mais jovem, mais entrante no mercado de trabalho, eles têm um mindset de crescimento muito rápido. Então, eu comento muito, eu já tive muitos membros de time mais jovens e com muita sede para crescer, que analisem tipos de empresa. Então, você está numa empresa que tem esse mesmo alinhamento, que você é uma empresa com uma estrutura organizacional mais moderna, mais flexível, ou é uma empresa mais tradicional. Então, eu costumo orientar esses novos entrantes no mercado a entender tipos de empresa. Quando já é um profissional mais em transição de carreira e que já tem uma carreira consolidada, eu costumo orientar a buscar momentos de empresa, né? São momentos... Então, você tem empresas em turnaround, que é um momento mais difícil, de pouco investimento, né? De geralmente você olhar muito a lucratividade. Você tem empresas de manutenção, que são empresas rentáveis e que não querem inovar tanto ou não querem disruptar muito a empresa, porque tem modelos de negócio rentáveis e que vão perdurar por muitos anos. E você tem empresas de growth, né, que são empresas que estão querendo crescer, muitas vezes para ganhar o mercado. As empresas online, elas estão, em alguns momentos, ou em growth ou em turnaround. Porque, então, eu acredito que quem queira entrar no mercado de e-commerce tem que ter apetite para um dinamismo maior, para essa gestão do dia a dia, essa gestão de muitos dados,
cabeça de disrupção também, entender, né, como você sacou bem quando eu estava falando de plugar os produtores de moda e tirar uma parte da cadeia. Eu acho que o e-commerce, ele é feito disso, ele é feito de você entender como você traz o produto direto da fábrica para a mão do cliente com menor intermediários pelo menor tempo e o menor custo. Esse acho que é o grande conceito. E aí, através disso, você tem modelagens, tecnologia, você tem várias outras formas, né? Então, eu acredito que eu indico, sim, o mercado de e-commerce. Acho que ele é muito promissor no país, acho que ele ensina muito para o profissional, mas tem que ter apetite para ser dinâmico, para pensar diferente, para entender as coisas de forma mais holística e menos departamentalizada, porque senão você não consegue sugerir ou inovar num ambiente como esse. Uhum. Qual é o seu maior desafio para este ano e para os próximos? O meu desafio é manter um serviço atrativo para os nossos parceiros. Acho que esse é o grande goal da Dafit. Hoje a gente, como eu comentei, a gente vende serviços de logística para os nossos parceiros, a gente vende serviços de mídia, né, para os nossos parceiros que queiram contratar, que queiram posicionar um produto lá em cima no nosso catálogo. A gente vende serviços de produção de foto e conteúdo e descrição, mas tudo isso tem que ter um retorno viável para o nosso parceiro, né? Nossa grande missão do marketplace da Dafit é transformar micro e médios e pequenos empresários em grandes empresários, né? Então, para isso, a gente não pode ter uma visão de que a gente fique com toda a rentabilidade desse negócio. Então, o nosso grande desafio é ter um serviço bom o suficiente para que o parceiro ganhe com isso, a Dafit ganhe com isso e que a gente cresça nosso ecossistema. Acho que essa é a minha grande busca hoje. Rodrigo, nosso encontro está terminando aqui. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações. Uma aula sobre comércio, uma aula sobre varejo, e-commerce e online. Acho que todos os que nos acompanharam ganharam com muitas informações de qualidade, né? Alguns certamente já conhecem algumas coisas, podem ter aprendido outras pessoas que talvez conhecessem menos passaram a ter um volume de informação muito maior. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Carlos. Foi ótima conversa e feliz em estar aqui e disponível para quando você quiser mais informações, conversar. Foi um prazer. Valeu, obrigado. Obrigado. Nós conversamos com o Rodrigo Leite, diretor de Marketplace da Dafit, e este foi o primeiro encontro que nós tivemos para discutir varejo, negócio, e-commerce, dificuldades e soluções para problemas que envolvem o dia a dia dos negócios, né? O Spotlight está terminando agora. Um grande abraço para todos vocês e até mais.